Olá! Então, desculpa a demora porque eu tava montando a legenda pra depois botar, porque vai ter legenda hoje, tá? Então, olá! Continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Tá? Hoje eu começo a ler o capítulo 7, Encerramento da Etapa Colonial. Tá? Lembrando que é referente à parte 1, tá? Parte 1, Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial, capítulo 7, Encerramento da Etapa Colonial. Tá? O capítulo 7, ele tem 8 parágrafos. Então, hoje eu vou ler o parágrafo 1 e o parágrafo 2, tá? Hoje eu vou ler o parágrafo 1, que estava limpinho semana passada, e vou ler o parágrafo 2, tá? Tem rodapé aqui, que vai até aqui, tá? Eu vou ler o parágrafo 2, que vai até aqui. Então, começando a leitura do capítulo 7. Encerramento da etapa colonial. Deixa eu botar para cá. Encerramento da etapa colonial. A evolução da colônia portuguesa na América, a partir da segunda metade do século XVII, será profundamente marcada pelo novo rumo que toma Portugal como potência colonial. Na época em que esteve ligado à Espanha, perdeu esse país o melhor de seus entrepostos orientais. Entrepostos grande depósito de mercadorias, armazém, tá? Ponto comercial de grande importância, empório. Tá? Então, na época em que esteve ligado à Espanha, perdeu esse país o melhor de seus entrepostos orientais. Ao mesmo tempo que a melhor parte da colônia americana era ocupada pelos holandeses. Ao recuperar a independência, Portugal encontrou-se em posição extremamente débil, pois a ameaça da Espanha, que por mais de um quarto de século, lembrando que um quarto de século é 25 anos, tá? Que por mais de um quarto de século não reconheceu essa independência. Pesava permanentemente sobre o território metropolitano. Por outro lado, o pequeno reino, perdido o comércio oriental e desorganizado o mercado do açúcar, não dispunha de meios para defender o que lhe sobrara das colônias numa época de crescente atividade imperialista. Tá lembrando que o século XVII foi motivado por muitas guerras, tá? E essas guerras gerou muitas perdas no comércio, tá? E Portugal vai sofrer as consequências também dessas guerras que rolam dentro da Europa. A neutralidade em face das grandes potências era impraticável. Portugal compreendeu assim que para sobreviver como metrópole colonial deveria ligar o seu destino a uma grande potência, o que significaria necessariamente alienar parte de sua soberania. Os acordos concluídos com a Inglaterra em 1642, 1654, 1661, estruturaram essa aliança que marcará profundamente a vida política e econômica de Portugal e do Brasil durante os 2 séculos seguintes. Rodapé 36, tá? 2 séculos seguintes, tá aqui, ó. Tá em rosa aqui, 36, tá? Rodapé 36 que eu vou ler aqui. Repetindo aqui o finalzinho. Repetindo no final, os acordos concluídos com a Inglaterra em 1642, 54, 61, estruturaram essa aliança que marcará profundamente a vida política e econômica de Portugal e do Brasil durante os 2 séculos seguintes. Rodapé 36. Tá? Ao recuperar Portugal a independência em 1640, o governo lusitano empenhou-se em chegar a um acordo com a Holanda, então principal inimiga da Espanha nos mares. As múltiplas ofertas, inclusive a divisão do Brasil, foram entretanto rejeitadas pelos holandeses, demasiadamente confiantes em seu excepcional poder marítimo e ao mesmo tempo falhos
de uma orientação política geral em razão de suas profundas dissensões internas. Ao prolongar-se o estado de guerra, os portugueses fizeram mais e mais apelos a barcos ingleses, no intuito de livrar-se do bloqueio dos flamengos. Em condições assim favoráveis, a penetração inglesa se processou rapidamente. O acordo de 1654 foi imposto em seguida a uma agressão da esquadra inglesa a Portugal, no momento em que este país se encontrava em guerra com a Holanda e a Espanha. Sobre a agressão inglesa, veja-se C.R. Boxer. Veja-se C.R. Boxer. Black, eu acho, né? And the Brazilian Fleets em 1650. A pronúncia eu acho que é assim. I don't speak English, tá? Em inglês é só o básico. 1650. Ó, aqui continua, tá? Mil novecentos e cinquenta. Aqui é volume 34, 1950. Tá? Continuando a leitura. Assim como seria difícil explicar o grande êxito da empresa açucareira sem ter em conta a cooperação comercial financeira holandesa, também só pode explicar-se a persistência do pequeno e empobrecido reino como grande potência colonial na segunda metade do século XVII, bem como sua repercussão no século XVIII, durante o qual reteve sem disputas a colônia mais lucrativa da época, tendo em conta a situação especial de semidependência que aceitou como forma de soberania o governo português. Os privilégios conseguidos pelos comerciantes ingleses em Portugal foram de tal ordem, incluíam extensa jurisdição extraterritorial, liberdade de comércio com as colônias, controle sobre as tarifas que as mercadorias importadas da Inglaterra deveriam pagar, que os mesmos passaram a constituir um poderoso e influente grupo com ascendência crescente, com a subida crescente sobre o governo português. Tá? Nas palavras de um meticuloso estudioso da matéria, abre aspas, vou mostrar para vocês porque está em inglês e eu peguei a tradução no apêndice. Tá? Então, nas palavras de um meticuloso estudioso da matéria, está em azul aqui, tá? O que ele falou em inglês, de um estudioso, tá? Tá o número 37 aqui, ó. Rodapé 37, que tá aqui, tá circulado em azul, tá? O 37, porque tá em inglês. Eu peguei a tradução no apêndice, tá? E aqui continua também, tá? É o que tá em azul. Tá em inglês, tá? E outra, o Celso Furtado, ele não vai traduzir essa palavra aqui, ó, que é Commonwealth, Commonwealth, tá? Que é a comunidade. Ele não traduz, tá? Ele deixa em Commonwealth. Mas traduzindo em português é comunidade, tá? Commonwealth. O Celso Furtado não traduz Commonwealth. Commonwealth.
que é a comunidade. Então, continuando aqui, eu vou repetir aqui a frase, tá? Nas palavras de um meticuloso estudioso da matéria, abre aspas, está em inglês, vou traduzir. Então, nas palavras de um meticuloso estudioso da matéria, abre aspas, Portugal tornou-se virtualmente um vassalo comercial da Inglaterra, fecha aspas, tá? Então, Portugal tornou-se virtualmente um vassalo, um subordinado, um empregado comercial da Inglaterra, tá? Fecha aspas. Continuando, quem disse isso foi Alan K. Manchester. Aqui é o nome do autor. Alan K. Manchester. Aqui é o nome do livro, ó. British, em Brasil, Carolina do Norte, 1933, página 9, tá? O livro. Ó, aqui tá em inglês e aqui tá o nome do livro, tá? British, em Brasil, Carolina do Norte. Carolina do Norte, 1933, página 9. Continuando o que ele escreveu aqui, tá? O mesmo autor, o mesmo livro. Abre aspas. O tratado que foi assim, finalmente,